Não é coincidência. Deus está falando com você. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. E se aquilo que você chama de coincidência for, na verdade, uma mensagem? E se aquela porta que fechou inesperadamente, aquela oportunidade que desapareceu, aquela pessoa que surgiu do nada, aquele atraso que parecia um problema, aquela sensação estranha de que algo está para acontecer, não forem eventos aleatórios, porque existe algo curioso sobre as maiores obras já construídas pela humanidade. Nenhuma delas nasceu pronta, nenhuma delas apareceu de repente, nenhuma delas foi construída sem desafios. Olhe para a Estátua da Liberdade. Milhões de pessoas tiram fotos dela todos os anos, mas poucos sabem que antes de se tornar um símbolo mundial, ela existiu apenas como uma ideia aparentemente impossível. Olhe para a Torre Eiffel. Quando sua construção começou, muitos especialistas disseram que ela seria um fracasso. Jornais criticavam, intelectuais zombavam, especialistas afirmavam que aquilo jamais se tornaria um símbolo da humanidade. Hoje, ela é uma das estruturas mais reconhecidas do planeta. Olhe para o Cristo Redentor. Durante anos, aquela obra enfrentou obstáculos financeiros, dificuldades técnicas e inúmeros desafios. Mas alguém continuou acreditando. Alguém continuou construindo. Alguém continuou avançando mesmo sem enxergar o resultado final. Agora pense na sua própria vida. Talvez você esteja olhando apenas para a parte da construção que ainda não terminou. Talvez você esteja julgando sua história pelo capítulo que ainda está sendo escrito. Talvez você esteja olhando para os andaimes enquanto Deus enxerga a obra pronta. A maioria das pessoas desiste porque interpreta o processo como fracasso. Mas aqueles que alcançam algo extraordinário entendem uma verdade poderosa. Toda grande construção parece confusa antes de ficar pronta. Quando um prédio está sendo construído, existe poeira, existe barulho, existe bagunça, existe concreto espalhado, existe ferro exposto, existe confusão, mas o arquiteto não se preocupa, porque ele conhece o projeto, e talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando mostrar para você neste momento. Você está vendo a bagunça, mas Ele está vendo a obra concluída. Você está vendo a dificuldade, mas Ele está vendo o resultado. Você está vendo o atraso, mas Ele está vendo o momento certo. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história. E uma das descobertas mais surpreendentes que ele fez foi que os maiores vencedores quase sempre passaram pelos períodos mais difíceis antes da grande virada. Não porque Deus os abandonou, mas porque Deus os estava preparando. Porque existe uma diferença enorme entre estar sendo punido e estar sendo preparado. E talvez hoje você descubra que aquilo que parecia um problema seja exatamente o sinal que você precisava enxergar. Se você sente que esta mensagem apareceu para você por algum motivo, escreva nos comentários: eu estou prestando atenção. Porque o primeiro passo para ouvir Deus é parar de ignorar os sinais. Quando Deus começa a incomodar você, uma das maiores mentiras que já contaram para as pessoas é que Deus sempre fala através do conforto. Na verdade, muitas vezes Ele fala através do desconforto. Pense em uma águia. Enquanto ela está dentro do ovo, tudo é confortável, tudo é seguro, tudo é previsível. Mas chega um momento em que aquele ambiente deixa de ser proteção e passa a ser limitação. Se ela não quebrar a casca, nunca descobrirá que nasceu para voar. Isso acontece com seres humanos todos os dias. Talvez você esteja sentindo um incômodo estranho, um vazio que não consegue explicar, uma sensação de que algo precisa mudar, uma percepção de que sua vida atual já não combina com aquilo que existe dentro de você. Muitos tentam fugir dessa sensação.
mas ela frequentemente é o primeiro sinal da transformação. Porque antes de Deus mudar suas circunstâncias, Ele muda sua consciência. Antes de mudar seu endereço, Ele muda sua visão. Antes de mudar seus resultados, Ele muda sua identidade. Observe a história de grandes realizadores. Antes de Henry Ford construir sua empresa, ele estava insatisfeito. Antes de Walt Disney criar seu império, ele enfrentou rejeições. Antes de Thomas Edison revolucionar o mundo, ele colecionou fracassos. Todos passaram por períodos onde algo dentro deles dizia: você não nasceu para permanecer exatamente onde está. Esse desconforto não é seu inimigo. Muitas vezes, ele é seu convite para crescer. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. As portas fechadas que estão tentando salvar você. Vamos falar sobre algo que ninguém gosta: portas fechadas. Todos gostam das oportunidades que chegam, mas quase ninguém entende as oportunidades que não chegam. Você já percebeu que algumas das maiores bênçãos da sua vida vieram depois de uma decepção? Talvez um relacionamento que terminou. Talvez um emprego que você perdeu. Talvez um projeto que fracassou. Talvez uma oportunidade que desapareceu. Na época parecia uma tragédia. Hoje parece um livramento. Isso acontece porque o ser humano enxerga centímetros. Deus enxerga quilômetros. Imagine um pai observando uma criança correndo em direção a um precipício. A criança pensa que está indo para algo maravilhoso. O pai sabe que existe perigo. Quando ele impede aquela corrida, a criança pode interpretar aquilo como uma perda, mas na realidade foi proteção. Quantas vezes Deus faz exatamente isso? Quantas vezes Ele fecha portas que levariam você para lugares errados? Quantas vezes Ele remove pessoas que impediriam seu crescimento? Quantas vezes Ele interrompe caminhos que destruiriam seu futuro? O problema é que quase sempre entendemos isso tarde demais. Mas quando olhamos para trás, percebemos que algumas das maiores dores da nossa vida foram também algumas das maiores proteções. Quando Deus começa a mudar as pessoas ao seu redor, existe um sinal que quase ninguém percebe. Mas quando você aprende a identificá-lo, passa a enxergar sua vida de uma maneira completamente diferente. É quando as pessoas ao seu redor começam a mudar. Algumas desaparecem, outras se afastam, outras se tornam mais próximas e algumas surgem de forma inesperada. Muitas pessoas sofrem quando isso acontece. Elas tentam segurar amizades que já terminaram. Tentam manter relacionamentos que já cumpriram sua missão. Tentam permanecer conectadas a pessoas que pertencem a uma fase antiga da vida. Mas existe uma verdade poderosa que Napoleon Hill compreendeu ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas. Nenhum grande crescimento acontece sem mudanças de ambiente. Nenhuma transformação acontece mantendo exatamente as mesmas influências. Nenhuma evolução acontece cercada pelas mesmas limitações. Observe uma semente. Quando ela começa a crescer, a casca que antes a protegia precisa ser rompida. A proteção que servia para uma fase deixa de servir para a próxima. E isso também acontece com você. Talvez Deus esteja removendo algumas pessoas porque elas não conseguem acompanhar o lugar para onde você está indo. Isso não significa que sejam pessoas ruins. Significa apenas que possuem destinos diferentes. Abraão precisou sair da sua terra. José precisou ser separado dos irmãos. Moisés precisou deixar o palácio. Davi precisou abandonar os campos onde cuidava das ovelhas. Jesus escolheu novos discípulos para cumprir sua missão. Sempre que Deus prepara uma nova fase, Ele também reorganiza os relacionamentos. E aqui está algo ainda mais interessante. Muitas vezes, Ele envia pessoas exatamente quando você mais precisa. Talvez você encontre um mentor. Talvez encontre um amigo. Talvez encontre alguém que diga exatamente a frase que precisava ouvir. Talvez encontre uma oportunidade.
talvez encontre um livro. Talvez encontre uma mensagem como esta, e anos depois, perceba que aquele momento mudou toda a sua trajetória. Porque Deus nem sempre envia respostas através do céu. Às vezes, Ele envia respostas através das pessoas, e talvez algumas pessoas estejam entrando na sua vida agora porque fazem parte do próximo capítulo da sua história. Mas existe algo ainda mais poderoso. Antes da grande virada acontecer do lado de fora, Deus começa a produzir algo dentro de você. E é sobre isso que vamos falar agora. O sinal que precede todas as grandes bênçãos. Imagine que você está observando a construção de um arranha-céu. Nos primeiros meses você não vê quase nada. Os trabalhadores estão cavando, removendo terra, fazendo fundações, instalando estruturas invisíveis. Quem passa pelo local pensa, não está acontecendo nada. Mas o engenheiro sabe exatamente o contrário. A parte mais importante está sendo construída. A parte que ninguém vê. É exatamente assim que Deus trabalha. Antes de elevar alguém, Ele fortalece seus alicerces. Antes de entregar prosperidade, Ele desenvolve maturidade. Antes de entregar abundância, Ele desenvolve responsabilidade. Antes de entregar influência, Ele desenvolve caráter. O problema é que a maioria das pessoas quer o topo sem construir a base. Quer o resultado sem o processo. Quer a colheita sem plantar. Quer a prosperidade sem transformação. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele sabe que uma bênção recebida antes do tempo pode se transformar em destruição. Por isso, existe preparação. Por isso existe aprendizado. Por isso existem desafios. Pense novamente na Torre Eiffel. O mundo admira sua altura, mas poucos falam sobre seus alicerces. Pense no Cristo Redentor. O mundo admira sua grandiosidade, mas poucos lembram da estrutura interna que sustenta tudo. Pense na Estátua da Liberdade. O mundo vê a beleza exterior. Mas existe uma engenharia invisível, mantendo aquela estrutura firme há gerações. Da mesma forma, Deus está construindo algo invisível dentro de você. Talvez seja disciplina, talvez seja sabedoria, talvez seja paciência, talvez seja fé, talvez seja resiliência. E aqui existe uma palavra que mudou a vida de milhares de pessoas ao longo da história: resiliência. A capacidade de continuar quando tudo parece difícil. A capacidade de permanecer firme quando outros desistem. A capacidade de continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. Napoleon Hill dizia que a persistência é o fator que transforma desejo em realidade. E isso continua sendo verdade hoje. A maioria das pessoas não fracassa porque não tem talento. Fracassa porque para cedo demais, desiste cedo demais, abandona cedo demais, recua cedo demais. Mas aqueles que permanecem avançando acabam chegando a lugares que pareciam impossíveis. Porque Deus frequentemente recompensa a persistência. E talvez a razão pela qual você está enfrentando algumas batalhas seja porque está sendo preparado para sustentar algo muito maior do que imagina. Mas existe um último sinal. Um sinal que aparece quando a mudança já está muito próxima, e é o sinal que mais assusta as pessoas. Quando tudo começa a ficar estranho, a virada pode estar próxima. Existe um padrão curioso presente em inúmeras histórias de sucesso. Pouco antes da grande mudança acontecer, tudo parece piorar. Pouco antes do amanhecer, existe a madrugada. Pouco antes da colheita, existe o período de espera. Pouco antes da vitória, existe a batalha mais intensa. José passou anos na prisão antes de chegar ao palácio. Davi enfrentou Golias antes do trono. Moisés enfrentou o Mar Vermelho antes da libertação. Isso acontece porque os maiores testes costumam aparecer pouco antes dos maiores avanços. É nesse momento que muitas pessoas desistem. Elas interpretam a dificuldade como um sinal para parar, quando, na verdade, a dificuldade era apenas a última prova.
Observe os aviões. Eles enfrentam maior resistência exatamente durante a decolagem. É o momento de maior esforço, maior consumo de energia, maior pressão. Mas também é o momento que antecede o voo. Talvez você esteja vivendo sua decolagem. Talvez esteja enfrentando desafios que parecem injustos. Talvez esteja cansado. Talvez esteja questionando tudo. Mas e se isso não for o fim? E se isso for apenas a preparação para uma nova altitude? Porque aqui está uma verdade que poucas pessoas compreendem. Deus raramente mostra toda a estrada. Ele normalmente ilumina apenas o próximo passo. Se mostrasse tudo, você dependeria da visão. Mas quando mostra apenas uma parte, você aprende a desenvolver fé. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa como uma imagem mental. Primeiro, ela existe na mente. Depois, ela aparece na realidade. Primeiro existe a crença, depois existe a evidência. Foi assim com os grandes inventores, foi assim com os grandes empresários, foi assim com os grandes líderes. E talvez esteja sendo assim com você. Talvez aquilo que você chama de coincidência seja direção. Talvez aquilo que você chama de atraso seja preparação. Talvez aquilo que você chama de problema seja treinamento. Talvez aquilo que você chama de silêncio seja Deus trabalhando nos bastidores. Porque a verdade é que a Estátua da Liberdade não foi construída em um dia. A Torre Eiffel não surgiu em uma semana. O Cristo Redentor não apareceu da noite para o dia. Grandes obras exigem tempo. E Deus nunca teve pressa para construir algo extraordinário. A pergunta é, você vai desistir durante a construção ou vai continuar acreditando até enxergar a obra pronta? Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez esta mensagem tenha encontrado você exatamente no momento em que precisava. E se existe uma frase que quero que você leve consigo hoje, é esta. Quando Deus está construindo algo grande, o processo parece confuso, mas o resultado sempre faz sentido. Escreva nos comentários, eu não vou desistir da construção, porque sua história ainda não terminou. E talvez os sinais que você está vendo hoje sejam apenas o começo daquilo que Deus está preparando para amanhã. E você que pensa que acabou, não acabou não. Antes de encerrar este vídeo, existe algo que você precisa ouvir. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa. Talvez esteja esperando uma resposta que ainda não chegou. Mas a verdade é que Deus não trouxe você até esta mensagem por acaso. E se existe algo que aprendi observando as histórias das pessoas que venceram grandes batalhas, é que muitas vezes a virada acontece exatamente quando elas pensavam em desistir. Por isso, escute cada uma destas frases, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E quando terminar, escreva nos comentários qual frase falou mais forte com você. E se estiver passando por um momento difícil, deixe também seu testemunho. Sua história pode fortalecer alguém que está lendo os comentários neste exato momento. Frase número 1. Deus não está atrasado. Ele está preparando um momento que será impossível de ignorar. Frase número 2. O que hoje parece um obstáculo pode ser a ponte para a maior oportunidade da sua vida. Frase número 3. Toda grande transformação começa quando você decide não desistir. Frase número 4. A dor que você suporta hoje pode se tornar a força que admirarão amanhã. Frase número 5. Nem toda porta fechada é rejeição. Muitas são proteção. Frase número 6. Deus vê caminhos onde você vê paredes. Frase número 7. Quem continua caminhando acaba chegando onde os desistentes nunca conhecerão. Frase número 8. As maiores vitórias costumam nascer das maiores dificuldades. Frase número 9. Enquanto você ora, Deus trabalha em lugares que seus olhos não conseguem alcançar. Frase número 10.
A espera não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. Frase número 11. Seu futuro não está preso ao seu passado. Frase número 12. O processo pode ser lento, mas a promessa continua viva. Frase número 13. Não subestime os pequenos avanços. Grandes montanhas são vencidas passo a passo. Frase número 14. O impossível para você continua sendo possível para Deus. Frase número 15. As raízes crescem no escuro antes que a árvore apareça na luz. Frase número 16. Você não chegou tão longe para desistir agora. Frase número 17. Quando Deus fecha um caminho, geralmente está protegendo seu destino. Frase número 18. Sua batalha atual não define seu resultado final. Frase número 19. A fé enxerga a colheita quando ainda existe apenas a semente. Frase número 20. Deus não consulta suas limitações para decidir seus planos. Frase número 21. Aquilo que parece demora pode ser alinhamento perfeito. Frase número 22. Você é mais forte do que imagina e mais preparado do que acredita. Frase número 23. As dificuldades não chegaram para destruir você. Chegaram para desenvolver você. Frase número 24. Toda tempestade tem data para terminar. Frase número 25. Seu valor não diminui porque alguém não reconheceu sua importância. Frase número 26. Os maiores milagres começam invisíveis. Frase número 27. Continue construindo mesmo quando ninguém entender sua visão. Frase número 28. Quem planta persistência colhe resultados extraordinários. Frase número 29. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Frase número 30. A próxima página da sua história pode ser a melhor de todas. Frase número 31. Existe propósito até nos dias que você não compreende. Frase número 32. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que na velocidade da sua chegada. Frase número 33. Se Deus permitiu que você chegasse até aqui, é porque ainda existe algo grandioso à sua frente. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas frases falou diretamente ao seu coração? Qual delas parece descrever exatamente o momento que você está vivendo? Escreva nos comentários. E se você tiver um testemunho, uma experiência ou uma situação pela qual está passando, compartilhe também. Muitas vezes Deus usa os comentários para responder orações de outras pessoas. Quem sabe sua história não seja exatamente a mensagem que alguém precisava ler hoje? Lembre-se, a Estátua da Liberdade não foi construída em um dia. A Torre Eiffel não apareceu pronta. O Cristo Redentor enfrentou anos de construção antes de se tornar um símbolo de esperança. Grandes obras levam tempo, e Deus ainda está trabalhando na sua.